Olá, ouvinte! Você está no MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura, através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. E nós estamos evoluindo com o programa, hein, Zé Eduardo? Olha só, já fizemos várias conversas aqui no MIP Talks com especialistas para falar sobre diferentes áreas e a função dessas diferentes áreas dentro dos programas de manejo integrado de pragas. Hoje é uma honra recebê-lo aqui, Zé Eduardo, para falarmos sobre os fungos entomopatogênicos. Os biológicos são centros, bioinsumos são ferramentas importantes dentro do programa MIP Experience, dentro do programa de manejo integrado de pragas. Então, seja muito bem-vindo aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos acompanhando no podcast, pelas nossas plataformas digitais, no YouTube, que é o nosso videocast. Seja bem-vindo, Zé Eduardo, por favor. Ok, muito obrigado, Marcelo, por me convidar para a gente poder participar desse podcast tão importante, que a gente já tem acompanhado aí tantas entrevistas importantes aí que estão fortalecendo essa ideia do manejo integrado de pragas e também das ferramentas biológicas que a gente tem encontrado aí no mercado. Eu sou pesquisador do Instituto Biológico, há 25 anos ali trabalhando nessa linha de fungos entomopatogênicos, visando exatamente dar subsídio aí para as empresas e principalmente para os produtores terem produtos biológicos para serem utilizados no controle biológico de pragas. Uhum. Bom, é uma honra tê-lo aqui conosco, porque para aqueles que estão nos acompanhando aqui, Zé Eduardo tem feito um trabalho aí árduo, né? Desde a bioprospecção dos fungos entomopatogênicos, outros agentes biológicos também, há bastante tempo, né, Zé Eduardo? Então, hoje nós estamos acompanhando um período super favorável para os biológicos e, de um modo geral, na agricultura, o que não acontecia alguns anos atrás, né? Eu brinco aqui, eu sempre falo que há 10, 15 anos atrás, quando íamos para o campo, o produtor falava o seguinte: eu tenho tanto bicho aqui na minha lavoura, tanto fungo, tanta bactéria, vocês vão trazer mais organismo aqui para a nossa lavoura, né? Então, nós estamos falando aqui dos agentes benéficos, né? Essa transformação da agricultura, a importância desses agentes biológicos. Então, eu queria começar com a área que é a sua especialidade, que você contasse um pouquinho para aqueles que estão nos acompanhando, né? Hoje o nosso foco, novamente, são os fungos entomopatogênicos, né? O que de fato são os fungos entomopatogênicos? Como é que nós podemos identificá-los? Conta um pouquinho para aqueles que estão nos acompanhando, que são de fato esses agentes biológicos. Isso é uma coisa assim que nem todos conhecem, né? É uma linha de trabalho já antiga, tem aí desde a década de 1940 alguns relatos, alguns casos antes até mesmo. Ou seja, não começou ontem esse trabalho, né? Na realidade, a gente já encontrava fungos matando abelhas ou bicho da seda há 2.000 anos antes de Cristo. Os chineses já viam isso. Aqui não tinha microscópio, não tinha toda a ideia a respeito dos micro-organismos. Então, era uma coisa que não era levada em conta, né? Agora, mais atualmente, aí, vamos dizer, nos últimos 20 anos, é que as coisas realmente ficaram mais fortes nessa linha. E a gente tem divulgado esse tipo de trabalho através não só das pesquisas, mas também de ações junto ao produtor. Por quê? Porque é importante entender que os fungos são causadores de doenças em insetos. Certo. Entomopatogênicos, né? Então, doenças de insetos. E esses fungos, então, eles precisam entrar em contato, o seu conídeo, né? A palavra mais correta aí é conídeo, não esporo. Ele entra em contato com o corpo do inseto, ele germina, ele penetra no corpo do inseto e vai então causar a doença dentro do corpo dele, matando esse inseto dentro de 3 a 7 dias. Aí depende do tamanho do inseto,
e aonde ele se fica alojado na planta, tá? Então, já dá para notar que não é um efeito tão rápido. E a gente tem que entender que eles não são inseticidas, propriamente dito, como a ideia de eu aplicar e já matar o inseto. É um agente de controle biológico que precisa se estabelecer na área. Então, isso leva um tempo, isso tem um processo dentro da própria cultura, né? E depende da cultura. São culturas, por exemplo, plantas perenes, como frutas, é mais fácil desses fungos se estabelecerem do que numa cultura de hortaliças, por exemplo. Certo. Uma alface aí que é mais rápido. Então, tudo isso aí tem um envolvimento. Agora, uma coisa importante que a gente vem divulgando sempre é que o solo é o principal depósito desses fungos. Certo. Então, a gente precisa preservar isso. Entender que o solo é como se fosse o intestino da planta. A sua microbiota bem organizada. E os produtores, muitas vezes, não levavam em conta isso. Tem razão. Eu sou de um tempo que a agronomia não falava desse assunto. Falava na física, química do solo, a biologia não existia. A biologia verdade. Era coisa de bicho grilo, como eu dizia. Eu, quando comecei a trabalhar com biológico, eu falei, esse daí não funciona, é bicho grilo. Mas não é assim que a coisa aconteceu. Na verdade, foram percebendo que esses agentes são extremamente importantes para o manejo integrado. Até para que a gente consiga aplicar verdadeiramente a ideia do manejo integrado, que a gente fala muito. Sim. Às vezes o pessoal pensa que eu só puxo a sardinha para os fungos, mas não é isso. Claro. É que dentro da ideia do manejo integrado, eu preciso saber o que é a praga, qual é a praga. Inclusive, isso tem acontecido constantemente através da taxonomia. Certo. Eu preciso saber o que eu posso fazer para poder resolver esse problema sem eu aplicar produto químico. Qual manejo eu preciso dar para aquilo? Um trabalho cultural, ajustar a minha cultura. E aí, então, se for necessário, utilizar um agente biológico. Sim. E no último caso, esse que é o grande drama, é que as pessoas logo de cara já pensam logo num veneno para eu jogar. Quando, na verdade, o último ponto aí é exatamente aplicar um produto químico. Isso não quer dizer que nós não vamos usar. Certo. Mas quanto menos usar, é melhor. Isso. Esse é um ponto que nós estamos discutindo com frequência aqui, né? E durante todo o desenvolvimento do programa, né? O nosso objetivo é produzir um alimento saudável, sustentável. O que significa produzir aqui, pensando no conceito de MIP, do programa MIP Experience, é você entregar, o produtor entregar nas gôndolas do supermercado um alimento seguro para a saúde de todos nós consumidores, sem contaminantes. Mas é claro, né, que também o sistema de produção tem que ser sustentável, né? O produtor tem que ter resultado, né, para que ele possa continuar a pensar cada vez mais na saúde das pessoas, no meio ambiente. E os biológicos têm contribuído para isso, e a gente tem visto muito essa questão. Isso é muito importante, suas considerações fazem todo sentido aqui no âmbito do manejo integrado de pragas. Quer dizer, não dá para trabalhar com fungos entomopatogênicos de forma isolada, assim como não dá para trabalhar com outros agentes biológicos ou com químico, né, com posicionamento, com químico dentro do sistema. Então, por isso que essa integração é extremamente favorável, é isso que nós impulsionamos e queremos cada vez mais impulsionar lá no campo, que o produtor faça essa adesão. Você citou durante sua fala, Zé Eduardo, a questão de condições específicas, ou condições não específicas, mas favoráveis para o funcionamento dos agentes biológicos, dos fungos entomopatogênicos no campo. Quais são essas condições? Como é que se dá o melhor desempenho desses agentes biológicos, dos fungos, para o controle das principais pragas-alvo em campo hoje? Hoje, o que a gente sempre fala na hora de fazer esse tipo de aplicação é tomar os devidos cuidados com, por exemplo, a água que você vai usar. No caso de fungo, eles gostam de um pouquinho ácido. 6, pH 6, certo. pH 6,5, é mais favorável esse pH da água para ser utilizado. Certo. Outra coisa importante,
de preferência não pegar o período mais forte de raios ultravioleta, que é das 10 às 4 da tarde. Tá, então o horário de aplicação. Esse horário é importante. Tá. E também a umidade relativa acima de 65%. Tá, então aplicar antes das 10 ou após as 4? Isso. Tá. Eu prefiro aplicar após as 4. Certo. Por quê? Porque você tem um período de infecção do fungo que vai durar até 12 horas. Certo. Tá? Esse tipo de condição não é tão rígida como a gente pensava que era. Hoje a gente já sabe que os fungos não são assim tão sensíveis assim. Eles até suportam uma umidade menor. Tá. Tem fungos como a Bovéria baciana, que é bastante conhecido no mundo aí dos biológicos, que ele suporta umidades relativas bem mais baixas e temperaturas até mais baixas. Até às vezes se dá melhor do que se tiver muito úmido. Muito úmido. Entendeu? Diferente de um metarríseo inisol. Olha que interessante, isso é um preconceito, né? Porque anteriormente, no campo, muitos agricultores, até técnicos, discutem a importância de se você aplicar quando a umidade está altíssima. Né? Não necessariamente. De preferência, 60%, 75%. Certo. Isso é a mesma coisa que é preconizado para químico. Se você aplica uma pulverização com umidade relativa de 30%, 20%, a gota evapora antes de chegar no alvo. Aí não adianta nada. Então não é porque é biológico que ele é tão sensível assim. Okay. Agora a gente quer o máximo de eficiência. Claro. Então vou utilizar no período mais correto. Então o pessoal já aprendeu esse tipo de coisa. E os equipamentos hoje, principalmente os tratorizados, eles têm condições de fazer aplicações até à noite. Certo. Então isso aí não é o grande problema. Então veja bem, questão da água, do horário de aplicação, da umidade, são os principais fatores aí que a gente tem que levar em conta na hora de fazer o uso desses fungos. Certo. É importante lembrar também que o fungo precisa entrar em contato com o corpo do inseto. Isso. Então, age por contato. Eu preciso usar o bico certo, por exemplo, para pegar ácaro embaixo da folha ou mosca branca. Eu tenho que usar um bico que faça um turbilhonamento para que o jato vá para debaixo da folha. Certo. Senão não vai funcionar. Certo. Mas isso aí é para o fungo. Não, para inseticida também funciona igual. Também. Então não adianta a gente ficar preconceituando a coisa aí, como os fungos são mais difíceis. Não, é questão de aplicar. Agora, o problema que eu noto assim, que é uma coisa muito importante no manejo integrado de pragas, é a aplicação, e o pessoal não leva em conta a aplicação. Certo. Tem bico vazando, bico com jato atrapalhado, pressão errada, isso tudo faz diferença. Certo. Olha só que interessante esse ponto, né? Então, a tecnologia da aplicação também também não, né? É muito importante para a aplicação dos agentes biológicos. Nós sabemos. Fundamental. É fundamental. A gestão da propriedade como um todo, né? Quando a gente pensa em MIP, né? Aqui nós tratamos a questão do manejo integrado não só com foco no manejo fitossanitário. E aí você vai pegando, né, as partes a gestão dentro da propriedade, quer dizer, a tecnologia, os investimentos que o agricultor faz para que o controle biológico tenha o seu melhor efeito em campo. E aqui nós já falamos da tecnologia de aplicação, inclusive para macrobiológico, as coisas têm mudado, né? As tecnologias têm mudado e o controle biológico tem sido impulsionado por conta dessas tecnologias, né, Zé Eduardo? Tecnologia da informação, né? É importante. É importante. É claro que nós precisamos cada vez mais melhorar, né? Essa questão de conceito de melhoria contínua é válido e super válido para os biológicos, né? Pensando ainda do ponto de partida, né, em termos de desenvolvimento desses agentes biológicos, né? Nós sabemos hoje que os fungos entomopatogênicos representam uma boa parcela de uso dos agentes biológicos em campo, né? Nós sabemos disso. Os fungos, principalmente a Bovéria, acho que você vai falar depois, nós vamos falar um pouquinho sobre a Bovéria, mas pensando nesse processo de bioprospecção e desenvolvimento. Para aquelas pessoas que estão começando a nos acompanhar agora e ainda não conhecem muito bem como é que é desenvolvido um agente biológico, isso é importante dizer, né? Porque existe um trabalho que tem que ser feito minucioso de pesquisa para chegarmos até um produto biológico
que hoje está lá nas prateleiras de algumas revendas, enfim. Como é que se dá esse processo inicial até o desenvolvimento tecnológico e entrega do produto para o produtor, Zé Eduardo? É um processo longo. Nós temos mais de 700 espécies de fungos, 95 gêneros conhecidos dos entomopatogênicos, Certo. que estão mudando constantemente. Toda hora a gente está vendo novos ajustes da taxonomia nisso. Então, preciso conhecer esses agentes. E, para isso, eu preciso de biodiversidade. Então, biodiversidade envolve também questões de proteção da natureza, questões de diminuição de desmatamento, porque tem muita coisa que está lá que a gente deixa de conhecer, de utilizar exatamente por falta de ter controle dessa biodiversidade. Certo. E nosso país, o Brasil, é um dos maiores países de biodiversidade aí do mundo, né? E os fungos estão encaixados nisso aí. Lembrando que o solo é o maior depósito. Então, eu também preciso proteger essas questões do solo. Nisso, até o plantio direto ajuda muito. Certo. Tá? Então, eu preciso coletar na natureza esses fungos, trazer para o laboratório, entender como é que eles funcionam, que meios de cultura eu vou poder utilizar para poder trabalhar com esse fungo isoladamente. E aí, com diversos isolados da mesma espécie, porque são identificados até no nível molecular. Certo. Hoje não dá mais para pensar só na identificação morfológica. Então eu preciso de ferramentas moleculares para melhorar isso. Tanto é que quando eu comecei há 30 anos atrás, basicamente, a gente tinha 3 metarrízeos mais conhecidos. Hoje são mais de 15. E cada vez mais novas espécies. Então, isso está se entendendo porque as ferramentas moleculares estão ajudando muito nisso. E eles têm funções diferentes. Antes se pensava que era tudo metarrízeo ou anisóplia, e a gente está vendo que não é. Não é. Então, tudo isso aí está acontecendo. Então, determinar isso e depois fazer testes de seleção. Certo. Então, isso dá um trabalho grande, porque eu tenho que pegar a praga. Muitas vezes a gente começa com inseto teste para depois pegar a praga. Por exemplo, isso quando eu estou pegando fungos da natureza. Nós estamos fazendo um trabalho já há alguns anos buscando fungos entomopatogênicos que estão endofíticos dentro da planta. Eles ficam correndo dentro da planta. E fungos que nem se sabe que é entomopatogênico. Então nós estamos isolando materiais de dentro da planta e também testando para ver se tem patogenicidade. Então você vê que é um mundo para ser explorado. Se eles interagem dentro da planta, se eles estão dentro da planta, eles podem causar algum mal para a planta? Não sabe. Tem casos que podem, mas a gente já sabe quais são. Mas a maioria deles tem alguma função de produção de ácido endocético para a planta crescer, de proteção para a planta. Tem fungo que, como Bovéria baciana, quando transloca na planta, já é sabido que ele faz com que a planta tenha uma ação de repelência a ácaros. Os ácaros não gostam muito daquele tipo de planta. Olha que interessante a plasticidade, né? E a diversidade, né? E nem é uma ação de contaminação do ácaro, mas de repelência. De repelência. Porque o ácaro percebe que ali tem um entomopatogênico, provavelmente. Para falar a verdade, é um mundo muito novo. Eu estou dando aqui só uma pincelada do que pode acontecer. Mas eu tenho que pegar essa biodiversidade toda para testar, avaliar essa patogenicidade, até entender se eles podem ser produzidos em meios de cultura alternativos ou não. Senão não dá. Né? Hoje, o principal sistema de produção de fungos ainda é fermentação sólida em arroz. Muita gente critica isso, mas eu precisaria de 100 mil toneladas de arroz por dia para poder dar um efeito na alimentação humana, então não é o problema. Além do que, eu posso utilizar outros grãos e a partir daí eu posso determinar, esse isolado ele foi muito bom para matar o inseto e também cresce e produz bastante esporos ou conídeos. Aí então eu vou partir para a questão de legislação, para registro, até obter então
condição de comercialização de um produto. Zé Eduardo, deixa eu perguntar para você, esse crescimento do setor de biológicos tem impulsionado também as pesquisas, principalmente a bioprospecção? Como é que você tem visto isso? Atualmente, a gente está percebendo uma mudança exatamente nessa necessidade de avaliar a prospecção. Vamos dizer que nos últimos 10 anos, o que aconteceu? A gente não tinha um número de produtos biológicos à base de fungo, em quantidade. Praticamente o que tem até hoje. Sim. Metarrhiza anisopler, Bovéria baciana, o Isária, que é hoje o Cordíceps fumoso-ósea, ou javânica, que agora também está se alterando. E praticamente esses 3. Talvez lecanicílio, mas produto mesmo, são esses 3 fungos entomopatogênicos os principais, né, que a gente encontra no mercado. Sim. Você vê, então é uma diversidade muito baixa, hein? E com basicamente 3 isolados. Muito pouco, né? O Metarrhiza e Bovéria, que está no mercado na grande maioria, são isolados que foram colocados na especificação de referência para a agricultura orgânica do Ministério da Agricultura. Certo. E são isolados nossos, lá do Instituto Biológico. Sim. Praticamente 100% das empresas que produzem fungo hoje têm esses isolados. Porque a ideia era exatamente essa. O Instituto pensou, vamos fomentar, vamos abrir isso para que o produtor tenha, no mínimo, essa opção de produto à base de fungo. E a partir daí, outras opções agora estão acontecendo. Tem empresas nos procurando, tem instituições públicas nos procurando ou tendo condição de ter coleções de fungos para fazer novos testes, novas prospecções. Então quer dizer que o Instituto Biológico tem feito essas bioprospecções, com certeza, e também empresas privadas, buscando na natureza aí soluções que possam complementar o seu portfólio. Nesse caso, e até aproveitar como gancho, né? Se uma empresa encontra um agente biológico, né? Como é que é o procedimento? Como é que ela deve proceder para ter essa colaboração com o Instituto Biológico? Depois, em termos de desenvolvimento mesmo, né? Olha, ela pode ou não requerer isso. Aí depende do tipo de trabalho que a empresa está desenvolvendo. Uma grande parte das empresas no Brasil hoje são só fabricantes. Certo. Elas não têm um sistema de P&D tão desenvolvido. Certo. É natural, porque são empresas menores, pequenas, ainda não se capitalizaram. Não é uma crítica, é uma situação. Sim. É uma situação. Hoje, inclusive, multinacionais produtoras de química estão buscando essa linha biológica. Sim. Inclusive os fungos? Inclusive os fungos. Já estão buscando, inclusive, e fazendo projetos nessa linha. Certo. Né? Então, a empresa ela pode ter uma coleção de trabalho dela, desenvolver uma seleção ali e simplesmente querer ou não a participação de uma instituição pública como o Instituto Biológico. A gente, por exemplo, pode ajudar na validação de testes em campo, a gente pode fazer a validação de produção, ajustar esses detalhes para a empresa ou não. Se a empresa tem condição de um P&D nisso, o que ela vai precisar mesmo da instituição pública é um depósito fiel depositário. Certo. Porque é importante ter um certificado, senão não consegue fazer o registro. O registro, exato. Então, esse certificado o Instituto Biológico faz. Olha, tem empresas já nos procurando. Olha, eu quero depositar uma cepa minha aí fechada. Então, a gente tem um sistema de depósito fechado, tem um contratozinho, é uma responsabilidade muito grande, o pessoal não reconhece isso. Ser fiel depositário, que eu no caso sou fiel depositário de fungos, e sou responsável pela coleção, pode me dar cadeia direta se quiser, se eu perder. Pela responsabilidade. Nem ganhamos por isso, como salário, ou como responsabilidade, e a instituição também tem que manter aquilo ali, então existe um custo. Então a gente recomenda um contrato que a empresa paga por ano uma anuidade para manter
aquele material lá dentro. Zé E é Eduardo, fechado, ninguém pode pegar. quando a empresa deposita, né, um isolado na coleção do Instituto Biológico, esse isolado ele pode ter sido depositado e permanecer fechado, seja exclusivo para essa empresa, ou pode estar aberto para o mercado. É isso Se ou o não? isolado é dela e ela pretende fazer isso, pode ser fechado. Uhum. Agora, são cepas do Instituto, o sim. Instituto só pode dar exclusividade a partir de um trabalho de pesquisa em que a empresa se envolveu nisso. Sim. Caso não, elas são abertas, porque são Perfeito. públicas. Tá. Por exemplo, essas cepas que estão no mercado são públicas. E uma empresa pode depositar, falamos tanto hoje em inovação e colaboração, né? Ela pode depositar na coleção e deixar aberta para que outras... Pode. Aberto não tem custo. Aham. Ah, tem essa diferença então. Tem Tá. essa diferença. Tá. A gente não cobra. Até porque também não tem essa responsabilidade tão... Sim. Às vezes a sim. empresa fala, não, eu queria depositar aí, pode Entendi. deixar para fazer pesquisa. Acontece também, viu? Certo. Parece meio estranho, mas Acontece. Como que está estruturada a coleção hoje no Instituto Biológico? Ó, a nossa coleção nem é considerada uma coleção grande. Por questões de situação financeira e de funcionários, principalmente, né, a gente evitou de crescer muito a coleção. Mas tem coleções grandes, como do Senargem, da própria Exalc, que eles fazem esse tipo de depósito. Do Instituto, a gente tem uma facilidade, porque a questão burocrática nossa é mais rápida, pelo que a gente percebeu. Não é nem porque a gente estudou isso no assunto, é que aconteceu. Então, hoje, por sermos um órgão direto do governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Agricultura do Estado, a nossa facilidade burocrática ajudou muito nisso. Né? Então, a gente tem uma fundação parceira e que nos ajuda nesses contratos. E até mesmo num trabalho de desenvolvimento de uma cepa, por exemplo, as cepas que estão no mercado, as empresas elas recolhem um valor de contribuição, que é o que é exigido pela lei da biodiversidade. Certo. O sistema CIGEM faz esse tipo de recolhimento. Então a empresa paga um royalty, esse royalty volta para o laboratório, volta para a diretoria e pode ir uma parte inclusive para o pesquisador. Certo. Que nos ajuda muito na situação de complementação. Né? Mas o mais importante é que o laboratório consegue desenvolver isso. Eu tenho 2 técnicas, por exemplo, pagas por isso, certo. por esse sistema. Então, a gente consegue manter a pesquisa e desenvolvimento funcionando por causa exatamente dessa participação dos royalties. Tá. Hoje já são perto de 150 e poucos, 153 empresas que estão usando o nosso... E quantos produtos registrados com essa... Com as 2 cepas, Metaísa e Bovéria, estava em 128, se eu não estiver. 128. É boa parte dos produtos. Aí você fala, mas é tudo igual? Parece tudo igual. Mas é que o nicho de atuação de cada empresa é diferente. Sim. Tem empresas que preferem trabalhar só com cana. Tem empresas que estão buscando mais hortifruti. Tem empresas mais voltadas... Por exemplo, muitas empresas no Mato Grosso trabalham muito com algodão, soja. Já que o registro é por alvo, não por cultura. Então, isso facilitou. Falando em alvo agora, eu ia pedir para você citar alguns alvos, mas nós tivemos recentemente a broca do café, né? Sendo aí, essa era uma vontade antiga, né? Porque a cepa IBCB 66 de Bovéria baciana foi isolada de broca do café. Ela já veio de lá. Interessante isso. E aí ela foi testada para uma série de outras pragas. Então você pode usar essa Bovéria baciana para broca do café, mas também para ácaro rajado, para mosca branca, a Bemisia tabaci, certo. Para Dalbolus maites, que é uma praga extremamente importante na cultura do essa agora, uma praga um pouco à parte, até porque às vezes nós precisamos de um pouco mais de pesquisa nisso, mas de algum modo acabou atuando. Então essa cepa pode ser usada para esfenófilos da cana, certo. que já tem sido usada inclusive. Essa cepa também pode ser trabalhada para a broca da bananeira. Então ela você vê que tem um espectro de ação bem amplo, né? Diferente de metarrísio. A cepa IBCB 425 ela atua mais para a cigarrinha da raiz da cana, Maranarva spectabilis e fimbriolata,
porque elas, na verdade, são 2 espécies praticamente que estão no canaviais de São Paulo e funciona, e também para cigarrinhas das pastagens. Certo. Diois flavopictus, Zulia entreriana, que agora é Entrerozulia, né? Sim. Mudou o nome. Então, são pragas importantes, e cada vez mais as próprias empresas estão trabalhando para aumentar esses alvos. Porque não é fácil manter um registro. Sim. Venhamos e convenhamos. É verdade. Né? Não é simples assim, eu vou fazer um registro de um produto. Não é fácil. Não. Mesmo que esteja na especificação, você tem todo um trabalho de burocrático, de custos, e depois para manutenção disso, para marketing, etc. Vale a pena, acho que um parênteses, né? Para todos que estão nos acompanhando, né? Para registrar um biológico, você tem que passar pelo crivo do Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, né? Exato. Mesmo que o produto foi registrado como insumo para a agricultura orgânica. Exato. Os processos, recentemente o Ministério liberou acho que mais 30 produtos biológicos ou com baixo impacto ambiental, e a cada 2, 3 meses nós temos uma lista de produtos sendo registrados, né? Só que você bem disse, isso é importante, né? E é importante para o agricultor também, né? Ter mais pragas, mais alvos que ele possa utilizar com o mesmo agente biológico ou com o mesmo isolado, né? Aqui nós estamos falando do IBCB66 para Bovéria e 425 para Metarrhizio, né? Explorando um pouquinho mais de cada um desses fungos e agora entrando num aspecto mais de produção, né? As pessoas ficam curiosas, né? Como é que se produz? Você citou, né, o arroz, né, a fermentação sólida. Eu queria, assim, que você falasse um pouquinho desse processo e também, se for possível, falar um pouquinho da fermentação líquida. Algumas empresas já estão tentando, desenvolvendo métodos. Principal diferença, primeiro, da fermentação sólida com arroz, como é que se faz, e qual a diferença da líquida, da sólida? As pessoas ainda têm um pouco de confusão, né, com relação a isso, mesmo os técnicos que nos acompanham aqui, né? Acaba bagunçando um pouco. Falam que a líquida é melhor do que a sólida e assim por diante. Fica né? uma coisa assim. Na fermentação sólida, a gente... vamos dizer que ela, redundando um pouquinho, ela é mais sólida. São mais de 100 anos que são produzidos, esses fungos são produzidos assim. Desde lá da Rússia, o Metchnikov, todo esse pessoal. Esses fungos acontecem exatamente decompondo matéria orgânica, e o arroz é um meio de cultura muito bom para fungos. Certo. Desses filamentosos, de reprodução assexuada, como o Bovéria, como o Metarrhizio, como o Cordyceps, que é a Isária, como o Purpureocilium. Então, é um método mais comum, só que ele é muito mais trabalhoso. Né? Até hoje, exigiu-se muita mão de obra para esse tipo de trabalho. Você tem que umedecer o arroz, tirar a água, autoclavar em saquinhos, né? Acho que a maior inovação desse método foi o saquinho de polipropileno. Porque era feito em garrafa de vidro. Garrafas, né? Muito mais complicado. Então, hoje as coisas mudaram, né? Já estão um pouco mais avançadas. Mas esse método, apesar de ser antigo e exigir muita mão de obra, é o mais utilizado. Tem gente trabalhando com inoculação de 25 toneladas de arroz por dia. Sim. Uma única empresa. Então, o pessoal não está brincando de... né? Eu brinco que é a fantástica fábrica de embolorar arroz. Entendeu? Isso está acontecendo o tempo todo. Está fluindo. Sem dar problema de preço de arroz aí. Sem influenciar nisso. Até porque tem beneficiadoras de arroz que se especializaram em produzir arroz para biofábricas. Né? A gente quer melhorar isso, com certeza. Tanto é que já tem gente desenvolvendo equipamento automatizado para preparar o arroz, inocular e já sair com o fungo lá na frente. Eu acho isso fantástico. Porque realmente eu entendo assim, a engenharia faz milagre também. Então, esse pessoal que pense eu sou agrônomo, não tenho essa capacidade de automatização. Assim, multidisciplinaridade. Exatamente. Extremamente importante. Agora, aí veio a ideia dos líquidos, fermentação líquida. Na fermentação líquida, na realidade,
não é o que acontece normalmente na natureza. Essa fermentação líquida acontece dentro do corpo do inseto, que ele produz lá blastosporos. Sim. Então, é um sistema fechado. Então, fazer fermentação líquida de fungo em galões esterilizados, até aí vai. Mas em tanques abertos, não vai dar certo. É muito bom você falar É isso. complicado. Já que quer produzir na fazenda, que é a moda do on-farm, que o pessoal fala tanto, não sou contra, mas vamos fazer direito. Eu indico usar, então, um sistema sólido dentro da fazenda, como as usinas de açúcar e álcool já faziam na década de 1960. Então, acho que é mais interessante. Agora, o líquido, ele é mais rápido para a produção de blastosporos, só que eles dessecam com muita facilidade. Eles infectam o inseto. Mas se você aplicar, logo você tem que acabar aplicando na cultura, porque senão o fungo acaba perdendo a viabilidade. Talvez uma vantagem interessante dessa fermentação líquida seja a produção de metabólitos. Isso. Antibióticos, a bovericina também, que são substâncias aí, enzimas, né, que podem matar também o inseto. Que são liberados dentro desse processo. Exato. Mas já não é tão biológico. É mais químico do que biológico. Sim. Né? Apesar de ser produzido dentro de um sistema biológico. Então, tem essa discussão aí, né? Eu diria que a fermentação líquida ela está começando a sair, a querer engatinhar agora. Certo. Ainda nós não temos produtos de mercado, assim, um ou outro, acho que só tem um registro de biológico líquido, e mesmo assim você não vê essa abundância de produto líquido. Qual é a dificuldade desse sistema? O problema maior é a estabilidade, depois que você fermenta ele. Até num reator líquido faz muito bem. Shelf life também? Então, exatamente esse tempo de shelf life. É muito mais. Se os conídeos em pó já são difíceis, eles vão durar aí, em média, no máximo 6 meses. Imagina um líquido. Né? Agora, essa questão de shelf life é também muito discutível. A gente tem que aprender a lidar com isso. Sim. Né? E o produtor também. Então, eu acho que as empresas estão aprendendo a lidar, inclusive nesse sistema de vendas. Certo. Né? Por que a gente vende iogurte? Por que não podemos vender produto biológico nesse sistema? Né? A questão só de ajustar. Não precisaria usar nem refrigeração. Agora, o produtor precisa entender assim, que o produto quanto mais fresco, melhor. Né? E a empresa também precisa ter essa mesma visão, né? Fala assim, olha, meu produto está com um vigor altíssimo, porque ele é muito recente. Certo. A gente já produz, em pouco tempo ele já está sendo já está no mercado. Tá fácil, não é? Concordo. Muita gente vai falar assim, você está falando aí porque é fácil. Porque na hora de vender, nós precisamos de pelo menos um ano de... Mas fungo para um ano? Sinceramente, não vejo necessidade de tudo isso, todo esse tempo. Olha só, né? Então tem vários aspectos que tem que ser observado. Eu gostaria de voltar num ponto que você falou do on-farm. Nós também, dentro do programa MIP Experience, nós não somos contra a produção on-farm. Nós submetemos ao Ministério da Agricultura um manual com os procedimentos para obtenção do selo MIP Experience. Nesse manual nós temos 10 boas práticas agrícolas que são algumas delas obrigatórias, outras sugestões. A prática número 7 é exatamente o manejo integrado de pragas, né? As práticas voltadas ao MIP. E lá dentro estão os bioinsumos. Né? Então está monitoramento como obrigatório. Nós sabemos que qualquer programa de MIP, de manejo de pragas, se você não monitorar, não tem métrica, você não consegue fazer um bom controle de qualquer praga, doença, enfim. Monitoramento. Segundo ponto, uso de bioinsumos. É obrigatório o uso de bioinsumos dentro do programa. Né? É claro que... E aí, entrando nesse ponto, nos perguntaram o seguinte, tem que ser um produto que vem da indústria? Pode ser um produto fabricado dentro da fazenda, on-farm? Então, nós não somos contra, mas o que é muito importante, aí nós vamos passar, para ter uma certificação, ele passa por uma auditoria. Essa auditoria para um on-farm, o produtor tem que apresentar um certificado de responsabilidade técnica. Quem que é o técnico que toma conta da fábrica? De onde vem a cepa?
Né? Isso é extremamente importante. É veio do Instituto Biológico, beleza? Então ela tem um certificado. Nós sabemos que é o IBCB 66 de Bovéria, assim por diante. Terceiro ponto também é a questão dos processos. Né? Então, se for bem feito, ok. Mas existe um risco, né, José Eduardo? É isso que eu queria que você falasse. Só a possibilidade. Isso não só um farm, para qualquer indústria, existem riscos de contaminação. E nós estamos trabalhando tanto para fazer o setor crescer, nós todos juntos, né? Da pesquisa até lá na ponta, né, no varejo, a indústria. Nós não queremos que o controle biológico se perca rapidamente. Né? O esforço foi muito grande para chegarmos onde nós chegamos. Né? Quais são os aspectos importantes? Eu acho que isso é importante dizer para todos, inclusive de responsabilidade da indústria, porque a indústria ela passa por fiscalização, né? Tanto o Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA, nós temos que entregar um produto com qualidade, o esforço é gigantesco. Quais são esses critérios e que tipo de contaminantes nós podemos ter num sistema como esse? Inclusive o Ministério já colocou que existem lá alguns problemas de contaminação, como Escherichia coli, como a salmonela, e pode existir. Eu vou falar, salmonela eu nunca vi. Talvez Escherichia coli é mais comum. Isso. Os famosos nessa nova portaria que foi agora publicada em maio. Exatamente. Né? Até porque a água que a gente usa, às vezes, dentro da cidade tem um pouco também. Então, a questão de qualidade na produção, na fazenda, é fundamental. E para isso acontecer, o produtor precisa ter treinamento. Isso. E isso, infelizmente, nem sempre acontece. Né? Outro aspecto que talvez não esteja sendo levado em conta, que inclusive eu vou fazer uma pequena merchandagem aqui, em setembro agora nós vamos fazer um curso de qualidade de solo, de aplicação de produtos on-farm, do Instituto Biológico. Está lá aberto pela Fundag. Inclusive trazendo especialistas entendendo assim, que tipo de micro-organismo eu estou aplicando e que está fazendo meu solo, que está acontecendo no meu solo. Tá bom ou não tá? Tem pesquisa já nisso. Inclusive de produtos que são feitos na fazenda. O excesso da aplicação, porque o produtor, vamos pensar, agora ele produz na fazenda, eu vou aplicar dia sim, dia não. Nós não sabemos tudo isso. Nós não temos essa ideia. Será que se eu aplicar toda hora bacilos subtilis, eu estou causando um problema de biodiversidade no solo lá? Exato. Eu estou deslocando outros microbiológicos? Talvez não seja, porque, por exemplo, o Bradyrhizobia mesmo se aplica, ele só funciona no momento da soja. Mas outros já ficam lá. Permanecem. Os fungos são muito comuns a permanência deles. Inclusive, a gente até quer que aumente um pouco isso. Só que a gente já sabe que se o solo estiver saudável, quase 90% do produto dos fungos que estão lá acabam morrendo. Né? Então, essa questão do on-farm, ela também precisa ser entendida e trabalhada de uma maneira bem criteriosa, no sentido de dar subsídio para o produtor, saber como... Agora, a questão toda do on-farm é a seguinte, é que eu sempre falo, meu negócio é produzir fruta, café, soja, açúcar e álcool, ou meu negócio é produzir biológico? Será que eu preciso de tudo isso? Agora, o custo do produto biológico também é uma questão a ser discutida. Acho que é importante. Para isso acontecer e melhorar nesse aspecto, o governo precisaria pensar em uma legislação nova para bioinsumos. Eu sou dessa linha. Tem gente que é contra. Acho que deve manter como agrotóxico. Mas, por enquanto, ela é classificada como agrotóxico. Eu entendo que nós temos que ter uma legislação de bioinsumos que classificaria tudo isso de uma maneira diferente. Até porque o Metarhiz, o Bovéria, não é um inseticida químico que eu estou aplicando ali. Eu tenho que só fortalecer aquele sistema para que esses fungos permaneçam. Dar condições para que isso aconteça. E eu melhore o meu manejo em toda a cultura. E eu aplique menos produto químico. Sim. Olha que interessante, quer dizer, os biológicos, né, todo esse movimento que tem sido feito no campo, ele tem beneficiado, inclusive, os químicos, né? Você acabou de falar, né? No final da sua fala, você falou, inclusive os químicos. Nós precisamos, com o uso mais intensivo dos biológicos, a ideia é, em momentos necessários, que seja aplicado
o produto químico também. Aqui, o alimento sustentável não precisa ser orgânico, é isso que a gente tem dito muito aqui, né? Exato. O MIP contribui para isso, que é você intercalar as aplicações de biológicos com químicos no momento certo, e aí fazer essa... Então é importante, né? Essa questão do on-farm, novamente, só para fechar essa fala e esse ponto aqui da nossa discussão, novamente, não somos contra, mas tem que ser feito da maneira correta, né? Para não causarmos um problema que pode ser até mais sério do que a aplicação intensiva e exclusiva do químico. Nós estamos vivendo, de fato, uma nova era, né? Zé Eduardo, eu acho que assim, nossa conversa já está indo quase para o finalzinho aqui, né? Eu queria que você comentasse, né, para aqueles que têm interesse, né, em parcerias com o Instituto Biológico, né, aproveitar essa fala aqui, como é que uma empresa faz para fechar um contrato? Como é que o produtor pode buscar mais informações com você, José Eduardo, com o Instituto Biológico? Como é que ele faz para encontrá-los? A gente tem... algumas linhas aí, por exemplo, a mais fácil, que é o licenciamento das cepas. Uhum. Isso aí é feito através de um contrato, inclusive essas cepas para o farm, elas também precisam estar licenciadas lá. Uhum. Então o produtor quer fazer produção de Bovéria baciana da IBCB 66, ou de Bovéria baciana que seja, ele não pode fazer qualquer uma. Certo. Segundo o que está no decreto, ele tem que usar as que estão lá no decreto, para poder ter segurança. Sim. Porque senão ele pega um negócio que a gente não sabe que tem um produto. Exatamente. Então ele tem que usar aquilo ali. Então, essa é a principal parceria que a gente tem. A gente pode fazer um contato diretamente com a gente. Tem o nosso e-mail, é o josé.marcondes@sp.gov.br. Ok. E ali a gente faz, então, essa negociação, é tudo já um contrato padrão e é feito esse tipo de licenciamento. Mas também tem propostas de pesquisas. A gente pode fazer diretamente com a empresa e a fundação interveniente, ou através de fomento público, como FAPESP, CNPq, que permite também esse tipo de... Hoje, alguns modos como o Centro de Ciência e Desenvolvimento da FAPESP têm ajudado bastante a participação de empresas dentro dessa linha. Inclusive na parte de parcerias públicas. Certo. Como é que funciona essa parceria? Geralmente a empresa investe R$1 e a FAPESP investe R$1. Ok. Para estar desenvolvendo um determinado investimento. E é um pouco diferente dos sistemas de inovação como o BIP, FAPESP, famoso PIT, né? É um pouco diferente, mas de qualquer forma também sai esse tipo de parceria. Nós também temos feito alguns contratos, alguns contratos, uma linha de inovação aberta, que não é exclusiva para a empresa, mas várias empresas usam depois a tecnologia. A gente está fazendo isso, por exemplo, para esfenófilos da cana. Essa é uma inovação do IB, né? Isso é interessante. A gente entendeu que é um modelo bem legal do Instituto Fraunhofen lá da Alemanha, e que ajuda bastante a abrir esse aspecto aí. Pensando em inovação, nós falamos aqui a Bovéria, no Metarrhizium, IBCB 66, 425 são os principais fungos que estão no mercado. Sim. Pensando, não sei se você pode dar um spoiler aqui pra gente das pesquisas mais recentes que têm sido feitas. O que o agricultor, né, pode esperar do futuro, num futuro a curto prazo, né, porque nós sabemos que o biológico está em ebulição. O que o produtor já pode esperar em termos de resultados que estão para sair aí do biológico? Vão acontecer o surgimento de novas cepas, formulações mais específicas. A gente tem uma parceria com o pessoal da Uniara, da Universidade de Araraquara, com o professor Hernani, trabalhando esse tipo de coisa. Hernani, colega nosso. Isso. A gente está com um trabalho junto com a FATEC Pompeia, dentro do projeto aí de Sanófilos para desenvolvimento de sistemas de monitoramento de pragas. Então, isso vai envolver também os fungos e inovações na linha trabalhos de colaborativos, produção. Né? Exatamente. Não tem mais como fazer alguma coisa sozinho, né? Principalmente nessa área de inovação, a gente tem que buscar multidisciplinaridade, senão você não cresce. Trabalhos aí para carrapato, né? Acho que nós falamos recentemente. Como é que está a evolução desse trabalho? Inclusive, o nosso secretário ontem colocou um pedido para a Anvisa a dar um registro emergencial para o uso desses fungos para controle de carrapato. Quais são os estrela. fungos?
o Bovéria baciano e o metarrhizium. E o metarrhizium. Os dois que estão na especificação de referência. Sendo aplicados isoladamente ou em conjunto? De preferência o metarrhizium. Certo. Tá? Não normalmente em conjunto. Uhum. Mas esses fungos eles já foram testados para carrapato estrela para ser utilizado em parques e jardins das cidades. Certo. Então, como registro, eles são domes sanitários. Certo. E aí não entra naquele negócio da agricultura orgânica. Certo. Mas, poxa, já é aberto para a agricultura orgânica. Se tem uma coisa que é extremamente rígida, é o registro para produto de agricultura orgânica. Sim. Ambientalmente, socialmente, para o homem, tudo isso não tem problema. Então, é um negócio que vale a pena. E a gente soltou ontem até um logozinho lá no Instagram da Secretaria, falando que a Secretaria está buscando esse registro emergencial para esse tipo de uso na cidade. Quer dizer, os biológicos dando a sua contribuição das pastagens para a saúde pública, então. Né? Exato. Zé Eduardo, muito bom conversar com você. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem na sua, do Zé Eduardo, que tem vivenciado tanto, né, o controle biológico no Brasil, fora do país, enfim. Qual é a sua visão com relação aos biológicos agora, né? O que está acontecendo agora e no futuro? Como é que você enxerga a participação dos agentes biológicos nos sistemas de manejo, seja em pequenas, médias ou grandes culturas? Eu acredito que a principal, são vários fatores, mas um dos principais fatores que a gente tem que investir muito é no conhecimento do nosso produtor. De acordo com algumas pesquisas, mais de 40% do nosso produtor nunca teve contato com produto biológico. Então isso é ruim por um lado, mas é bom porque é um campo muito grande de conhecimento que precisa ser, principalmente pequenos produtores. O agricultor familiar, ele não teve contato com produto biológico. Então acho que nós precisamos, como órgãos de instituições públicas, empresas, nós precisamos investir em conhecimento. Eu acho que isso vai ser fundamental para o controle biológico atingir todas essas áreas aí e a gente ter um uso mais abundante e com menos produto químico na nossa lavoura. Muito bom ouvir você falar isso, porque esse é o nosso intuito, né, com o programa MIP Experience, né? Foi idealizado pela ProMIP, mas hoje nós temos uma série de empresas que estão conosco, né, empresas a indústria, temos a CropLife, agora algumas empresas do varejo chegando para dentro do programa também, e da pesquisa até o varejo, é assim que a gente tem trabalhado, então dentro dessas ações colaborativas. Eduardo, foi uma honra tê-lo aqui para esse bate-papo, muitíssimo obrigado, você é uma pessoa muito disponível, queria agradecer você, não só para as nossas demandas, mas para todos, né? A gente tem acompanhado a sua interação, muitíssimo obrigado e parabéns por esse trabalho que você tem feito aí, sem dúvida nenhuma, fundamental para que essa mudança esteja acontecendo na agricultura. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço e parabéns aí pela iniciativa da ProMIP, desse MIP Experiência, que está abrangendo aí uma área enorme, né? Muitíssimo obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um bate-papo aqui, nosso MIP Talks. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais esse episódio. Continue nos acompanhando com os episódios já anteriores. Convido que vocês acessem nossas redes sociais. Todo esse material nosso aqui está lá no Spotify, no YouTube. Continue nos acompanhando. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo e até a próxima. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização, ProMIP, Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação, Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Delta CO2, CropLife e AgroSafety. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!